Expectativa e muita tensão em Brasília por causa da possibilidade de cancelamento do acordo de delação da JF. A ameaça é resultado de gravações entregues pelos dirigentes da empresa à Procuradoria-Geral da República. A gente vai agora ao vivo a Brasília falar com o repórter Vladimir Neto, que tem mais informações. Vladimir, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Pois é, o áudio entregue por Joesley Batista tem 4 horas de gravação. Já está aqui no Supremo Tribunal Federal e o ministro relator do caso, JBS, Luiz Edson Fachin, vai analisar todo esse conteúdo a partir da tarde de hoje. Ele quer tomar uma decisão o mais rápido possível. Na petição, apresentada ontem pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot informa que abriu um processo de investigação sobre o acordo de colaboração da JBS e pede que o ministro decida se esse áudio deve ou não permanecer em sigilo, já que alguns trechos ferem a privacidade de terceiros que não cometeram crime. Não há prazo para essa decisão do ministro Fachin, mas essas revelações já provocaram fortes reações no Congresso. Veja na reportagem de Flávio Alvarenga. Rodrigo Maia participou de uma cerimônia como presidente em exercício no Congresso Nacional. Na chegada, disse que o pedido do Procurador-Geral da República para investigar a delação surpreendeu a todos e que espera uma decisão rápida de Rodrigo Janot. Já que apareceu entregue de forma espontânea para os próprios delatores áudios que comprometem os próprios delatores, né, e um procurador, que a Procuradoria tenha uma reação muito dura. Eu acho que isso que é importante. Não vamos ficar olhando para trás se a delação foi rápida, não foi rápida. O Instituto da Delação tem a sua importância. O que a gente precisa, eu acho que é o que está todo mundo cobrando, é que a PGR e o prazo que o doutor Janot deu é um prazo curto, para que de forma rápida se avalie esses áudios e que se tome decisões como se tomou em decisões em outros casos. Acho que isso que é importante. O líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zaratini, disse que a possível anulação da delação não beneficia o presidente Michel Temer, porque as provas colhidas continuam valendo. Para o presidente não está nada bom, porque ele continua sendo um presidente desacreditado pela população e pesa sobre ele uma necessidade de explicação. O que era aquela mala com 500 mil reais? Nós precisamos saber a explicação dele sobre a mala de 500 mil reais, que é um fato, é uma prova concreta, não é simplesmente uma delação. É a mesma opinião do deputado Miro Teixeira, da Rede. As provas obtidas a partir da colaboração são válidas, sim. Agora, a partir do momento que se percebe que houve mentira do colaborador, aí o acordo acaba. O senador Álvaro Dias, do Podemos, disse que a Procuradoria saberá preservar as provas e punir os desvios. A prioridade é validar todas as provas obtidas até agora, já que a não validação dessas provas seria uma espécie de sentença judicial de absolvição de corruptos. Seria uma tábua de salvação para os envolvidos nesse escândalo. Por isso, age corretamente o procurador. Vai procurar corrigir desvios, validando as provas obtidas até agora. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB, também defende a delação como forma de aprofundar as investigações e conseguir provas. O deputado, que esteve à frente da comissão durante a tramitação da denúncia contra Michel Temer, não quis se manifestar como fica a situação do presidente agora, mas acha fundamental a revisão da delação. Eu sempre considerei que esse acordo da JBS tinha sido muito dadivoso para os delatores da JBS. Eu acredito muito na responsabilidade do Ministério Público Federal de fazer a coisa certa e aplicar o Instituto da Delação com equilíbrio e com eficiência. O deputado Lelo Coimbra, do PMDB e líder da maioria, disse que, independentemente das decisões sobre a delação da JBS, o Congresso deve continuar trabalhando nas reformas. Esperamos que isso nos permita retomarmos os nossos caminhos e, especialmente, fazermos as decisões que têm que ser feitas em relação ao ajuste fiscal, aos ajustes da economia e, especialmente, que possamos ter de volta a condição de maioria que nos permita o voto constitucional em reformas, especialmente a reforma da Previdência. O Joesley Batista, um dos donos da JF, tinha depoimento marcado hoje cedo na Polícia Federal em Brasília, mas não compareceu, não é isso, Vladimir Neto?
É isso mesmo, Dona. Ele tinha um depoimento marcado aqui em Brasília, na PF, sobre outros processos a que responde aqui na cidade, mas pediu que esse depoimento fosse adiado por causa desse episódio e já está em São Paulo. Agora, Joesley Batista, os outros colaboradores da JBS envolvidos nesse caso e também o ex-procurador Marcelo Miller devem ser ouvidos na Procuradoria-Geral da República ainda nesta semana, provavelmente entre quinta e sexta-feira. O Ministério Público Federal avalia que essas suspeitas devem ser esclarecidas o mais rápido possível. Veja na reportagem. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que o conteúdo do áudio é gravíssimo. Por isso, decidiu abrir a investigação que pode levar ao cancelamento dos benefícios concedidos aos delatores da JBS. Determinei hoje a abertura de investigação para apurar indícios de omissão de informações sobre práticas de crime no processo de negociação para assinatura do acordo de colaboração premiado no caso JBS. A análise de tal gravação revelou o diálogo entre dois colaboradores com referências indevidas à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. A gravação foi descoberta pelos procuradores no último domingo, quando eles analisavam o material entregue pela própria JBS na semana passada. É que na última quinta-feira terminava o prazo para a apresentação de provas e documentos que confirmassem os depoimentos dados pelos executivos da JBS em sua delação premiada. A defesa deles até pediu mais prazo e o ministro relator do caso, Edson Fachin, acabou concedendo mais 60 dias. No entanto, antes de saber dessa decisão de Fachin, a empresa decidiu entregar tudo o que tinha. Os procuradores então passaram o fim de semana analisando todo esse material e no domingo de manhã uma procuradora encontrou uma gravação que indica que os colaboradores esconderam um fato que o Procurador-Geral da República considerou gravíssimo. Em acordos de delação, omissões propositais de crimes podem levar ao cancelamento de benefícios. A gravação é de uma conversa entre Joesley Batista e Ricardo Saldi, executivo da JIF. Eles se referem ao ex-procurador Marcelo Miller. Tais áudios também contêm indícios, segundo esses dois colaboradores, de conduta em tese criminosa atribuída ao ex-procurador Marcelo Miller. Ao longo de 3 anos, Marcelo Miller foi auxiliar do gabinete do Procurador-Geral, convocado por suas qualidades técnicas. Se descumpriu a lei no exercício de suas funções, deverá pagar por isso. Não só ele, e repito, qualquer pessoa que tenha descumprido a lei deverá pagar sobre isso. Não há ninguém que republicanamente esteja a salvo da aplicação da lei. O Ministério Público tem uma mãe, que é a Constituição e a lei. E sob esse manto atuamos, independentemente de quem tenha agido. O MPF atuou na mais absoluta boa-fé para a celebração desse acordo. Se ficar provada qualquer ilicitude, o acordo de colaboração premiado será rescindido. Poderá chegar até a rescisão. Na petição feita ao ministro Edson Fachin, relator do caso JBS no Supremo, Rodrigo Janot diz que, ao analisar o áudio, a Procuradoria-Geral da República identificou que o então procurador Marcelo Miller pode ter cometido crime e favorecido os executivos da empresa. Rodrigo Janot disse que, se ao final ficar provada a omissão dolosa de crimes, ou seja, proposital, os delatores poderão perder todos os benefícios. Ele garantiu, no entanto, que o conteúdo da delação continua válido. Portanto, com as provas contra todos os políticos, inclusive o presidente Michel Temer. A eventual rescisão do acordo não invalida, repito, não invalida as provas até então oferecidas. Conforme a lei que disciplina a colaboração premiada,
se a culpa do colaborador ensejar a rescisão do acordo, ele perde todos ou alguns dos benefícios, depende de como vamos modular isso, e o Estado aproveita todas as provas apresentadas pelos colaboradores. Esse é o que diz a lei e essa é a responsabilidade imposta na conduta dos colaboradores, desde o momento em que fazem a colaboração até o momento da conclusão dos processos penais. O Ministério Público Federal aponta o possível descumprimento da cláusula 26 do acordo firmado por Joesley Batista. Essa cláusula diz que o acordo perderá efeito considerando-se rescindido nas seguintes hipóteses: se o colaborador mentir ou omitir, total ou parcialmente, em relação aos fatos ilícitos que praticou, participou ou tem conhecimento. Ou se ficar provado que, após a celebração do acordo, o colaborador sonegou, adulterou, destruiu ou suprimiu provas que tinha em seu poder ou sob disponibilidade, assim como fatos ilícitos de que tivesse conhecimento. A cláusula 27 do acordo diz que, se o acordo for rescindido, permanecerão rígidas e válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos que houver prestado e documentos que houver apresentado, bem como válidos quaisquer valores pagos ou devidos a título de multa. O procurador disse que a decisão por ele tomada prova que o Instituto da Delação Premiada é valioso e que tem em si mecanismos de controle que impedem que colaboradores possam enganar a justiça. Mostra de que não se pode ludibriar impunemente o Ministério Público e o Poder Judiciário. Esta é uma prova de que o Instituto existe e existe de maneira forte e eficiente. Ninguém prevalece acima da lei. Ninguém. No final, Janot disse que vai fazer as denúncias que tiver que fazer, baseadas na delação da JBS, até o fim de seu mandato, no dia 17 de setembro. Inviabilizar novas denúncias, jamais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós temos um cronograma de trabalho que será rigorosamente cumprido. O que eu afirmei e reafirmo, as investigações maduras nos levarão ou ao arquivamento ou ao oferecimento de denúncia. E eu não deixo de praticar ato de ofício até o dia 17 de setembro, que é o meu último dia como Procurador-Geral da República.